depois de muita luta, muito trabalho, para bater a agenda, imprevistos, e conseguimos finalmente colocar esse podcast aqui para andar. É um prazer, abraço todos os meus amigos aqui da mesa, é uma satisfação imensa. Não tenho como deixar de agradecer também a nossa presidente, a doutora Lilian Tatiane. Um abraço especial também para o meu amigo doutor Edan Nunes, que não mediram esforços também para dar o apoio que precisamos para pôr para frente nesse projeto do podcast do artigo 133, que é sem precedentes, aqui na OAB Subseção de Cajazeiras. E é uma noite muito especial, muito interessante para a gente, porque estamos também fazendo nosso primeiro evento da Comissão de Direito Empresarial da Subseção de Cajazeiras. A comissão formalmente existe desde o dia 11 de agosto, comigo como presidente, nosso amigo Dr. Gil como vice, Mabel como membro, Ney Robson também como membro, né? Falta só uma questãozinha formal, coisa besta, né, Ney Robson, para a gente concluir isso, coisa besta, mas, enfim, estamos aqui, está montada a comissão de Direito Empresarial da Subseção de Cajazeiras, é um orgulho fazer parte dessa comissão com vocês, e nós temos muitos planos, né, amigos? Muitos planos para desenvolver a advocacia empresarial da região de Cajazeiras, né? Colaborar com os nossos amigos empresários e empreendedores no conhecimento do direito empresarial, que, como sabem, é uma vertente jurídica bastante complexa, bastante complicada, e que merece seus cuidados. Então, eu, no momento, vou passar a palavra para os colegas para que se apresentem, né, de forma mais qualificada. Primeiro aqui para o meu amigo Ney Robson. Ney Robson, advogado, especialista em Direito Civil, Processo Civil, Direito Empresarial e, recentemente, MBA em Advocacia Pública Municipal. É um grande prazer estar aqui, né, gravando esse episódio do podcast Artigo 133, de grande importância, com certeza, para toda a sociedade cajazeirense de região, e estar aqui nessa mesa redonda com tão laureados colegas para debater, informar e conversar sobre o tema direito empresarial, né? É verdade. Eu sou Mabel Souza, sou advogada. Atualmente sou sócia do Dr. Ney Robson e nós estamos aqui para debater esse tema dos desafios do direito empresarial, né? Como bem sabemos, é um ramo do direito que é pouco explorado. Muitos empresários não têm conhecimento dessa área do direito, não é tão acessível e não é tão popular. Por isso, hoje nós estamos aqui para popularizar, para levar realmente para a classe, para quem interessa. O direito empresarial ele é muito vasto. Dentro do direito empresarial, você pode seguir vários caminhos, tanto na questão de ações de cobranças. Muitas empresas têm muitas inadimplências. Eu e o Dr. Ney Robson, nós somos especialistas em ações de cobrança. Tem também a decretação da falência, outro ramo que é muito interessante, que o Dr. Gil, que vai ainda se apresentar, é especialista, que é o ramo da holding. E também temos as defesas trabalhistas. Sempre há ações e aí nós atuamos em todas essas áreas. Eu vou passar a palavra para o Dr. Gil, para ele explorar, se apresentar e falar um pouco mais para a gente sobre esse ramo tão vasto e tão deslumbrante que é o direito empresarial. Desafiador. Boa noite, caríssimos, ilustres colegas e amigos. Dr. Ailton, grande guerreiro, viu, Ailton? Eu queria lhe parabenizar. Obrigado. Eu estive olhando o primeiro grupo que você criou no WhatsApp, que nos convidou, salvo engano, em 2020. 2020. Que você já batalhava tentando criar essa comissão de direito empresarial, então essa luta ela não é atual, né? Agora, felizmente, numa decisão muito acertada, eu diria, da nossa presidente da Subseção de Cajazeiras, é que foi criada essa pioneira Comissão de Direito Empresarial. Cajazeiras já clamava por um trabalho desse aqui da OAB, porque realmente esse nicho de mercado é um nicho que inspira diversos desafios, e o primeiro desafio, está mais que provado, foi a criação dessa comissão. Então, para mim,
A nossa presidente da comissão da Subseção de Cajazeiras está de parabéns. Eu queria deixar registrado aqui a minha alegria e a minha honra também estar fazendo parte desse projeto que é pioneiro. Eu não sou recente advogado, assim como você e também todos que estão aqui. Eu, inclusive, queria também deixar registrado aqui a minha honra e satisfação de estar aqui presente com o doutor Ney Robson, a doutora Mabel, que trabalharam junto comigo aí no início da minha jornada. Foi quem primeiro me deu a oportunidade e quem me ensinou praticamente quase tudo que eu sei. Foi o doutor Ney Robson Pedrosa, grande profissional, grande advogado. Grande profissional e a quem eu elevo aqui as minhas mais altas estimas. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gil Santos, sou advogado, sócio, fundador do escritório Gil Santos e Malheiro Advogados, que é um escritório, talvez o primeiro escritório de Cajazeiras focado 100% em direito empresarial. E quando você fala de direito empresarial, parece que você está falando sobre uma coisa um pouco alienígena, né? Poucas pessoas sabem o que é que faz um advogado de direito empresarial. Só toma café com o cliente, viaja com o cliente. Na realidade, o direito empresarial, ele, como já foi bem introduzido aí por doutora Mabel, é um nicho do direito que é dos mais atraentes, ao meu ver, né? Porque o advogado especializado em direito empresarial, ele precisa ser um profissional de ponta, ele precisa ter um conhecimento específico em determinadas áreas do direito, como direito tributário, direito civil em si, né, como o Mabel bem comentou, das ações de recuperação de ativos. Precisamos também entender muito bem, especificamente, sobre direito do trabalho. O processo do trabalho é uma coisa que sempre nos deparamos, né, nessa lida com o direito empresarial. Particularmente, eu sou especializado, eu tenho pós-graduação em finanças corporativas, então eu atuo muito com operações de fusões, aquisições, também faço valuation, né, que é um laudo de avaliação da empresa para você conhecer o valor do seu negócio, tanto de um ponto de vista de você saber quanto vale os seus ativos, mas também para que você tenha um auxílio aí na gestão do seu negócio. O valuation hoje, Ailton, quando você fala sobre valuation, você está falando ali de peças contábeis que os empresários eles precisam saber lidar, balanço patrimonial, uma DRE, e conhecendo como é feito um valuation, ele permite adotar diversos ajustes ali na operação dele, no balanço patrimonial, que vão auxiliar ele na gestão do negócio, como é o caso, por exemplo, de você descobrir quanto é que você necessita de capital de giro na sua operação. Então, você só conhece quanto você precisa de capital de giro na sua operação se você entende o que é um balanço patrimonial e sabe fazer a variação das contas circulantes, né? Então, esse é um exemplo. Existem diversos desafios, não só esses, mas particularmente essa é meu campo que mais me atrai na advocacia empresarial, que é o campo das finanças corporativas, né? Maravilha, maravilha. Eu não lembrava, não me recordava da tentativa de criação da comissão em 2020, confesso a você, mas o que eu me recordo é de ir ao escritório de vocês dois, na Praça de uma Pessoa, para resolver uma demanda trabalhista. Então foi aí que eu comecei a me inspirar também, então agradeço aos dois profissionais no ramo do direito empresarial. Então aquele contato ali com vocês, a expertise, a forma de conversar, então me inspirou bastante para me interessar mais ainda pelo direito empresarial. Como a gente viu, a gente aqui está com o supra-sumo de Cajazeiras, de advogados que trabalham com direito empresarial. Isso é muito interessante. Eu estou muito feliz com essa comissão. E eu trouxe alguns pontos só para a gente não deixar passar alguns assuntos que eu suscitei como importantes. E, inicialmente, eu vim pensando no caminho, sobre aquele empresário, sobre aquele empreendedor inicial. Os problemas e os desafios que ele enfrenta no início da abertura do seu negócio. Muito importante tratar desse início, né? A gente vive, vamos lá, a gente contextualizando, eu lembro de um colega de trabalho, um pouco mais velho, que ele, ao escrever uma carta, né? Naquela época se escrevia carta, eu era criança e eu estava lá no trabalho de minha mãe. Minha mãe é funcionária pública. E eu estava lá na repartição que ela trabalhava e o colega dela estava escrevendo uma carta para solicitar recursos, né? E aí ele escrevia, né? Cajazeiras, situada no Alto Sertão Paraibano. Aí
foi interrompido na hora e um outro colega disse, não diga isso não, senão o pessoal nem olha para nós. Mas a realidade é essa, nós estamos situados no Alto Sertão Paraibano, é uma cidade de médio porte, em que maior parte das empresas começa bem pequena, começa na informalidade, começa com um negócio familiar e cresce totalmente aí para contrariando assim o que a gente defende, o que a gente tenta mostrar, cresce totalmente desregrada, né? É uma empresa que ela nasce com um contrato social genérico, sem prever tributação, sem prever forma de resolução de conflito, sem prever a substituição em caso de falecimento, etc. Né? Dissolução também, repartição, o valor que cada sócio está aportando. E é aquela história, né? Como eu e o Dr. Ju também já fizemos. A gente se uniu, alugou uma sala e somos sócios. Infelizmente, não é assim que funciona, né? Para ser de uma forma que se obtenha a chance de crescer, de se desenvolver, a melhor forma é a forma correta. É a forma organizada, consultada, orientada por profissionais como nós que estamos aqui, que indica o caminho para que a empresa ela nasça e ela se desenvolva. Fazendo um complemento aqui à fala de Mabel sobre a recuperação dos ativos, não é só a recuperação dos ativos, também é a negociação das dívidas, porque muitas empresas nascem assim dessa forma meio atrapalhada e se enforcam com tributos, aí vão recorrer ao crédito mais fácil, não olham taxa de juros, se atém à necessidade do momento e acabam fazendo empréstimos de capital de giro ou empréstimo com garantia, mistura pessoa física com pessoa jurídica, isso Exatamente. Tudo está dentro da seara do direito empresarial. Sem planejamento, né? Sem planejamento. Isso tudo é o que a gente trata de início como se fosse como um compliance, né, que não deixa de ser um compliance, para que não aconteça os problemas. Aí, nos reinserindo na realidade sertaneja, maior parte das pessoas, infelizmente dos empresários, que começaram assim, eles meio que desvalorizam o nosso trabalho. Não desvalorizam a nossa pessoa, mas nosso trabalho. Eles procuram um advogado para resolver aquele problema pontual. Eles não estão preocupados em ter um advogado para acompanhar e fazer com que os problemas inexistam. Eles procuram um advogado para resolver pontual. E aí, eu acho que até de forma pioneira também, alguns anos atrás, eu iniciei aqui um trabalho meio que mensalista para algumas empresas e, graças a Deus, a gente teve êxito e inclusive, alguns desses contratos, eles permanecem até hoje, né? Com a gente fazendo o compliance, fazendo acompanhamento, um contrato, uma revisão de um financiamento, uma alocação do imóvel comercial, enfim. O leque é muito amplo. Sempre trabalhando com a prevenção, né? Aí eu vou jogar na mesa a seguinte questão. Estou empreendendo. Sou um jovem, estou empreendendo, estou querendo abrir o meu negócio. Qual tipo empresarial devo escolher? O que é que eu tenho que pensar? O que é que o empreendedor ele vai achar nesse tipo de consultoria, né, ao conversar com um advogado especialista em direito empresarial, porque simplesmente algumas pessoas acham, vou empreender, preciso de um CNPJ, vou colocar um MEI aqui e vou começar a fazer atividade, vou colocar para gerar. Eu particularmente, eu tenho muito receio com o MEI. Tá? Então eu falo aqui falo para aquelas pessoas que foram atendidas por mim que eu tenho receio com o MEI por conta do patrimônio de afetação. Então, olha, pensa, vai analisando o LTDA, uma limitada, que vai proteger mais um pouco do teu patrimônio, vai afastar, como o Ney Robson falou, o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal, né? Aí qual a visão de vocês aqui a respeito dessa primeira empreitada do empreendedor? Bom, eu costumo dizer, Ailton, que o seu melhor investimento e o primeiro investimento que você tem que fazer é em conhecimento, né? Se você não tem condições de adquirir conhecimento por conta própria, você tem que procurar o auxílio de um profissional que vai te orientar no início da jornada. Isso, para mim, deveria ser a primeira atitude de um empreendedor, antes de montar seu negócio, antes de pensar em investir em qualquer negócio, buscar ali a orientação de um bom contador, um bom profissional, né, um bom advogado, para orientar ele
e explicar para ele quais são as diferenças, né? Quais são as implicações. Como você bem falou, MEI, você tem uma confusão patrimonial, né? Você não tem aquela limitação. Se você sofrer qualquer execução, se der uma zebra, né, falando aqui no popular, e você sofrer uma execução, essa execução ela não vai ter nenhum limite. Ela vai buscar o seu patrimônio na pessoa física, tanto os bens quanto bastem para saldar essa dívida. Como é o que não acontece, por exemplo, na limitada. A sociedade limitada, ela tem uma reserva, né, uma limitação do seu patrimônio de risco. O que é que está no risco, né? O risco do seu patrimônio de pessoa física está equivalente ao valor do capital social dessa sociedade limitada. Hoje, temos a figura da SLU, né? A Sociedade Limitada Unipessoal. Então, vale muito a pena você analisar quais são os riscos que estão implícitos aí na sua operação, no seu negócio. E, mais do que tudo, né, conhecer o negócio em si, né? Conhecer os concorrentes, conhecer o negócio em si, o nicho de mercado. Qual serviço, qual produto vai trabalhar, Qual produto vai trabalhar e também buscar sempre fazer network, né, no seu nicho, participar de associações ali de empresas. Nós temos um caso bem sucedido, que é o caso da Brink, né, Associação Nacional de Provedores de Internet. Eu advogo para muitos provedores de internet, então é um caso bem sucedido de uma associação que promove feiras ali que trazem diversas informações para o empreendedor. Então, buscar fazer networking, buscar um mentor, isso é muito importante para que você não entre ali como aquele meme, né, muito famoso, sem a instrução de um profissional, né? Aprender com quem já desbravou, né? Exatamente. Olha, para dar muito importante para alertar essa questão do network, principalmente na empresa pequena, aquele cara que está começando, inclusive buscando aí o caminho do microempreendedor individual, né? O MEI, ele tem uma arrecadação limitada, que lá na frente também pode lhe trazer muita dor de cabeça na regularização, né? Na regularização de impostos e etc. E aí é bom que se busque entender o que é que se pretende, onde é que você quer chegar. Se você está empreendendo para fazer a feira, é uma coisa. Se você está empreendendo para buscar o crescimento pessoal, profissional e de sua empresa, né, alcançar, digamos, outros mercados, se você está empreendendo para pegar o mercado de Cajazeiras, região e etc., aí você realmente tem que buscar uma empresa, né, uma qualificação de empresa um pouco mais adiante do que o do empreendedor individual. E voltando para o network, eu costumo dizer que eu sou empreendedor. Minha cabeça é empreendedora, eu vejo oportunidade e vejo nichos em todo lugar. E eu já fui lá atrás empreendedor com uma fábrica de gelo. E eu errei lá no meu começo, essa questão do network eu desprezava totalmente. Eu tentava não ter contato nenhum com o concorrente, eu tratava o concorrente como inimigo. E isso não me ajudou. A partir do momento que eu comecei a me espelhar e ver como é que os meus colegas, né, meu não concorrente, os meus colegas estavam trabalhando, eu comecei realmente a melhorar, a avançar. E também quando eu dissociei os dinheiros, o meu bolso, pessoa física, e o bolso da empresa. A partir do momento que eu consegui organizar isso aí, eu tive uma alavancagem bem maior, bem mais tranquila. Profissionalizou a coisa, né? Isso. Profissionalizou a coisa. Eu vou pedir licença a vocês para dar uma valorização à nossa audiência. A gente recebeu uma mensagem no chat que diz respeito também ao posicionamento que o Neilson já colocou no início. Luciana Sobreira. Boa noite a todos. Fiz um empréstimo para capital de giro, mas acredito que os juros muito altos, as parcelas mudaram, aumentaram e já não tenho mais como bancar. Então, aquilo que a gente falou no início, né? Que Ney Robson introduziu. Justamente. O empresário, o empreendedor, ele pega o capital de giro, não se atenta às taxas de juros, às condições, às vezes está num momento apertado, está numa coisa acelerada da vida, que é a vida, na verdade, dos empresários, nessa pegada acelerada, e agora acontece esse imprevisto. Os juros são muito altos, o capital de juros não foi suficiente, às vezes, para girar o negócio, para bancar todo aquele aporte que era necessário, e o empresário acaba ficando de mãos atadas, né? Para a nossa telespectadora, né, dizemos assim, eu dar um alento aqui, a Lei 13.340 de 2016,
e outras, a exemplo do Desenrola Rural, Desenrola Brasil, eles permitem a renegociação dessas dívidas. E, inclusive, com previsão de readequação de taxa de juros. A taxa de juros que foi contratada na época, se ela teve alguma modificação posterior, se ela foi rebaixada posteriormente, a alíquota, digamos assim, ela pode reenquadrar e ter aí uma diminuição no peso da parcela. Aquela coisa, né? Se a taxa de juros do Banco Central na época era 15% e hoje é 10%, a gente já começa a ver uma saída. Com certeza. Né? Para a diminuição dessa taxa de juros. Isso. O financiamento, na verdade, Oceana, né, que está nos ouvindo, o capital de giro, ele é o nome de uma conta contábil dentro da sua operação. Essa linha de crédito que o banco oferece para financiamento de capital de giro é uma linha de crédito de curtíssimo prazo, porque é rotativa ali, portanto os juros são exorbitantes, né? Os bancos sempre estão fazendo essa conta aí, né, de prazo versus risco. Então, quanto menor o prazo, né, para pagamento, os juros vão ser maiores, né, o spread bancário vai ser maior. E é a pior coisa. A pior coisa que você pode fazer é financiar o seu capital de giro com linha de crédito bancário, porque o juro é muito alto, não compensa para você fazer esse financiamento, né? No final não vai se pagar. Exatamente. Então, toda empresa, é importante que se diga isso, né, para que nosso telespectador possa entender como é que funciona uma empresa. Na empresa, ela tem uma quantidade de ativos, tem uma quantidade de passivos. Você tem contas a pagar, né, que a gente chama contas a pagar e contas a receber. Quando você tem um descasamento dessas duas datas aí, é exatamente o intervalo que você precisa para financiar a sua operação. E você tem que ter isso como ativo da empresa, ou seja, você tem que ter um recurso, uma conta que você não vai mexer, não vai misturar, você vai deixar exatamente para a cobertura do seu ciclo financeiro operacional, que é onde você encerra com a venda da mercadoria, né, e o recebimento do recurso pela venda da mercadoria. Exatamente. E também sem falar que nós ainda estamos sofrendo respingos da pandemia. Muitos empresários ainda estão sofrendo com a crise, né, que abalou o mundo todo durante a pandemia. Acredita aí nos anos de 2020 até 22, né, a pandemia estava bem latente, e aí 23, 24 e 25, com certeza, a classe empresarial ainda está se recuperando, porque os abalos foram tremendos, foram gigantescos. Voltando a respirar. Voltando a respirar. E algumas empresas, elas se deram muito bem na época da pandemia. Aquela coisa, uns choram e outros vendem lenço. Laboratórios, por exemplo, clínicas. Aí voaram, né? Na época da pandemia. Aplicativos de entrega. Aplicativos de entrega. Você tem realmente um crescimento de 2019 para cá desse nicho. Pegando um gancho, eu tenho um cliente, pessoa jurídica, que ele tem, além de... Ele tinha farmácia, né? Ele tem farmácia e tinha alguns postos de gasolina. E ele estava totalmente endividado, com imóveis penhorados, dado em garantia de capital de giro e etc. E a pandemia literalmente salvou ele. A farmácia, ele tinha, na época ele tinha 5 farmácias, ele tinha fechado 2, estava com 3, a ponto de fechar a terceira, e veio a pandemia, ele foi reabrindo a terceira, reabriu a quarta, reabriu a quinta, deixou o posto de gasolina de lado, ele arrendou, né, o posto, né, o prédio, na verdade. E ele focou só nas farmácias, e isso aí foi o que deu da salvação dele. Ele vendeu muito lenço, né? Vendeu muito lenço. Enquanto muita gente chorava, ele vendia o lenço, né? E aí foi o que realmente tirou ele daquelas dívidas que ele enfrentava naquele momento. Hoje em dia, a rede de farmácia dele tá sanada, está equilibrada, e graças à pandemia. Assim, mas infelizmente, eu acredito que quem se deu bem foi uma minoria, porque a grande parte da classe empresarial tiveram grandes prejuízos. Até porque tivemos que fechar as portas, ficar dentro de casa, e não é da noite para o dia que a economia vai se recuperar. Então, eu acredito que muitos empresários, assim como essa telenauta, está passando por dificuldades e, às vezes, recorre a empréstimos, que não é o melhor caminho, não é a melhor saída. Então, diante desse cenário,
para as pessoas que estão passando por dificuldade, procura um profissional, procura um contador, procura um advogado nos procure. Vamos ser modestos. Nos procura, a gente tem um caminho. Que aí possa ser que ache uma solução mais viável, né? Que não venha a prejudicar. Então, teve esse lado da pandemia, mas, por outro lado, também nós temos os empresários que já têm um patrimônio, né? Que já tem ali formado, que já vem de muitos anos, às vezes do seu pai, do seu avô, que vem ali administrando. E, para isso, existe outro ramo do direito empresarial, que, inclusive, eu vou jogar aqui na mesa esse tema, que é o tema da holding, né? Então, a gente podia também falar um pouco sobre isso. Pronto, você deu o gancho, agora eu vou tentar dar outro gancho para chegar aqui e a gente rodar essa conversa. A gente começou falando sobre o empreender, né? A gente está empreendendo, sim. As dicas que a gente poderia passar para o empreendedor para ele evitar, minimizar, mitigar seus riscos, né, do seu negócio. E agora, o que é que a gente pode fazer para ele? O que é que a gente pode contar para ele a partir do ponto de vista de que já existe o seu negócio, como a Abel já trouxe, já existe um negócio familiar antigo, relativamente estruturado ou bem estruturado. E que dicas a gente vai poder trazer para esse empresário, né, que já está com o seu negócio desenvolvido, seguro, com a sua operação bem trabalhada, bem estruturada? O que é que a gente vai poder dizer para ele continuar com esse negócio estruturado juridicamente, né, mitigar esses riscos? Já falou da holding, vou deixar agora com vocês. Bom, primeiro conselho, né, advogado não dá dica, dá conselho, né, é uma coisa que todos fazem, né? Você que está nos acompanhando certamente faz também. Você precisa parar, que é de você fazer transferências da sua pessoa física para a pessoa jurídica, da pessoa jurídica para a pessoa física, pagar a fatura do seu cartão pessoa física direto das contas da empresa. Isso você precisa parar. Por quê? Porque a partir do próximo ano haverá sistemas, né, com a reforma tributária, né, a Lei Complementar 214, que regulamentou a emenda constitucional, ela vai trazer inúmeros desafios para você que está nos acompanhando. Então, a Receita Federal, a Fazenda Pública Nacional, já testa instrumentos de fiscalização com inteligência artificial para viabilizar esse cruzamento de informações, que vai unificar os meios de pagamento, né? O Pix já está unificado, então se você recebe Pix do seu empreendimento na sua pessoa física, você está correndo sim um sério risco. Então, vai ter uma conexão entre essa plataforma e o Sistema Nacional de Meios de Pagamento. Isso significa dizer que até mesmo os boletos que você emite para o seu cliente pagar vai estar interligado com o Split Payment, né, que é o novo sistema do governo, para fazer o destaque do IVA dual, né, do IBS e da CBS, ali dessa tributação sobre o consumo. Então, a primeira coisa que você tem que parar de fazer, que eu sei que você faz, de confusão patrimonial. Isso é um risco muito grande, tanto porque se você não tiver lastro de caixa, ou seja, se você não faturou o suficiente para cobrir as despesas que você teve ali ao longo do ano, isso vai te causar uma dor de cabeça ali no final do ano. Tanto também se você não recebe prolabore, não recolhe o prolabore. O prolabore é o contra-cheque do empresário. Então, se você não recolhe ali um prolabore com o salário, para você recolher a Previdência, né, o INSS, você não está recolhendo o INSS, porque aquela contribuição patronal, a CPP, que você paga ali junto na guia do Simples Nacional, aquilo ali não é a sua contribuição como empreendedor. Então, eu diria que você tem que procurar um contador, né, de imediato e começar a ajustar tudo que você faz de forma indevida aí na sua operação no dia a dia. Eu sei que é difícil, muitas vezes você não tem ali controle das entradas e saídas, você não tem um sistema. Você tem ali, muitas vezes, você tem um pequeno restaurante, um espetinho aqui, como a gente costuma ver, e não dá tempo de você ficar controlando essas entradas e saídas, né? Você precisa começar a se organizar, porque o próximo ano trará inúmeros desafios e quem não se adequar vai, inevitavelmente, estar fadado a fracassar ou perder competitividade. Então, a malha está cada vez mais fina. A malha que já era fina está cada vez mais fina. Exatamente. Então, posso assinar embaixo e dizer que o empresário mais organizado, ele tem salário, né? Ele tira seu próprio salário para saber
quanto ele ganha, né, o que é de resto para complementar os ativos, pagar os passivos. Então, o empresário, de fato, ele precisa denominar o que seria o seu salário na sua operação. Precisa, porque você, como empresário, se você faz a distribuição de dividendos, isso é uma outra alteração atual, né? Tá uma polêmica muito grande, mas se você recebe apenas dividendos, você não tem contribuição previdenciária do empresário, né? Então, isso é um problema porque a lei previdenciária, ela determina que todas as pessoas que oferem renda precisam contribuir com a previdência do Brasil, que é o INSS. Exato. Então, se você não tem um prolabore, você está correndo o risco de ser autuado porque você não tem ali nenhuma contribuição previdenciária, né? Então... Doutor Gil, um cliente me procurou e ele disse que tinha 24 casas alugadas. E aí ele perguntou sobre a holding. E aí eu falei para ele o que era, como faríamos e tudo mais. No entanto, ele não retornou para fechar o contrato e fazer a holding. O que é que você aconselha para um cliente como esse, que está aí às portas de 2026, que nós sabemos que haverá mudanças? Sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de holding aí. Esse tema, ele está se tornando semelhante àqueles marketing multinível, né, que a gente vê em alguns casos aí, né? Toda vez que você abre a porta ali, tem um cara oferecendo. Mas é interessante porque tem muita gente falando sobre holding e esquecendo alguns detalhes que, na minha opinião, são bem importantes, né? Primeiro, por que você vai fazer uma holding, né? Por que você vai pegar todo o seu patrimônio, tá na sua pessoa física, e decidir alocar isso numa pessoa jurídica? Para que fazer essa operação? E por que todo mundo está fazendo essa estrutura? Primeiro porque a partir do próximo ano, se você tem rendimento de aluguéis, né? Como você falou aí, seu cliente tem 24 imóveis. Então, provavelmente ele tem uma receita maior do que R$20 mil por mês, né? De aluguéis. E a reforma tributária, ela vai tributar o rendimento de locação, né? Também com o IVA. Se você tem rendimento de aluguel, você sabe que você recolhe já o imposto de renda, pessoa física, que vai de 7.000% até 27.000%. Você tem essa progressividade, né? No caso específico, né, da questão da quantidade de imóveis, provavelmente ele já está inserido na maior taxa, né, na de 27,5%. Exato. E aí, para o saneamento do negócio, para a saúde financeira do negócio, que seria o investimento em imóveis para locação, ele já está dando um tiro no pé, né? Porque ele já está deixando aí, enquanto que se ele estivesse dentro de uma holding na forma de pessoa jurídica, como tem que ser, ele estaria pagando aí de imposto algo em torno de 7% a 15%. A gente sabe que tem sempre aquele acordo, né, de gaveta com o inquilino ali, né? Você não declara que paga aluguel a mim e eu te dou um desconto aqui no teu aluguel. A gente sabe que tem muito isso. Mas é muito arriscado, interrompendo aqui, mas eu acho que é uma coisa que merece ser destacada. É o seguinte, vamos lá, digamos que essa pessoa tenha 24 imóveis e que desses 24 imóveis, 4 seja comercial. O comerciante, o empresário, ele tem a declaração de pessoa jurídica. Então, ele não tem como, não tem lógica ele não declarar o aluguel. Se ele declara o aluguel, porque ali vai abater também na forma de tributação dele, se ele declara o aluguel, a Receita Federal sabe que aquilo ali é alugado e a quem pertence. Agora, muito mais do que antes, né? O ano que vem, no próximo ano já está em testes, né? A plataforma do CIB, né? O Cadastro Imobiliário Brasileiro, que está em andamento, que vai unificar todos os cartórios do Brasil. O governo agora vai saber de quem é cada imóvel que tem registro hoje no Brasil, né? Os cartórios têm um prazo, né, para se adequarem, mas a gente sabe que a partir do próximo ano isso vai ser obrigatório a partir de cada novo registro. Então, você comprou um imóvel, seu novo imóvel já vai automaticamente estar constando lá no CIB. Então, vai ficar praticamente impossível você sonegar rendimento de aluguel. E vai se tornar um pouco pior do que isso. Esse cenário já não é bom, né? 27,5% da sua renda. É como se você tivesse um filho
um filho maior de idade que ainda mora com você, né? Na sua casa, você paga todas as dívidas dele. Mas vai se tornar mais grave ainda porque vai entrar mais uma tributação sobre essa receita de aluguel. Se você tem receita de aluguel superior a R$20 mil decorrente de 3 imóveis, você também será obrigado a recolher aí a CBS e o IBS com a alíquota, né? A gente sabe que a alíquota do IVA dual, né, vai ficar em torno de 27,5%, né, 27%, mas para o segmento imobiliário a lei prevê um redutor de ajuste, né? Então essa alíquota adicional do IVA vai ficar em torno de 8,4%, ou seja, se você tem esse rendimento de aluguel na pessoa física, a partir do próximo ano, o governo vai pegar uma fatia de até 35,9% Muita coisa. do seu rendimento de aluguel. É aquela coisa, né? O imóvel agora tem CPF, né? Vai ficar Exato. mais fácil de rastrear, Isso. vai ficar mais fácil de buscar, vai ficar mais fácil de saber o que é que você está fazendo, o que é que você tem, qual o seu rendimento a partir dos aluguéis, né? Já na pessoa jurídica, né, como a gente fala sempre, se você tem uma holding e aloca esse patrimônio em uma holding para receber esses aluguéis dentro de uma pessoa jurídica, né, no caso, essa tributação aí de 35,9%, ela cai para 16,84%. Olha que maravilha. Você regulariza seu negócio. Mais da metade. Exatamente. Então, Regulariza um negócio que, na maioria das vezes, são informais, né? Os Exato. aluguéis são recebidos de maneira informal. Coloca isso declarado formalmente, então você está dentro da lei e protegido por ela. Exatamente. E diminui a tributação, uma diminuição bem considerável. E outra coisa... era menos antes, né? Era 11% você recolhia. Mas com a reforma vai passar para 16 ponto alguma coisa, mas Mesmo assim, ainda assim é uma vantagem. Um outro caráter dessa regularização, a partir do momento que você tem a ROD, né, o CNPJ, para administrar esse patrimônio, com esse volume de recurso de locação entrando na conta da pessoa jurídica, né, na conta da holding, você vai gerar uma movimentação financeira que vai lhe trazer créditos financeiros, né? Inclusive, enquanto empresa, vai gerar ali um rendimento mensal que o banco pode começar a lhe oferecer algum tipo de empréstimo, algum tipo de operações financeiras que lhe sejam interessantes, inclusive para você alavancar seu próprio patrimônio. Bacana. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat da senhora Paula Arruda. Ela fala o seguinte: me responda uma coisa. Estou com um processo de divórcio e o meu sócio é o meu marido. Somos um ME. Minha dúvida é, quando nos separamos, como fica a sociedade? Vamos lá. Entramos aqui no ME, que em teoria não seria um tipo empresarial, mas sim uma forma de faturamento. Porte, né? Porte da empresa, né? Então, eu acredito, e vocês, por favor, me corrijam, complementem, eu acredito que primeiro a gente tem que localizar qual tipo empresarial é, né? E quais modificações foram feitas nesse contrato social para aí chegar na situação do divórcio. Um divórcio civil, vamos regularizar esse divórcio ainda? É uma união estável, né? Inclusive a verificação da questão das cotas, né? Que o que acontece, né? Aqui a gente tem contato com isso quase que diariamente. O que acontece? Uma determinada empresa, vamos usar aqui uma farmácia, por exemplo. Você tem uma farmácia, aí você abriu a farmácia e colocou lá como sócio seu cônjuge. Aí você tem um negócio, digamos, com 100%, né? Vamos colocar cada cota a R$1.000, são 100 cotas de R$1.000, em que o enfrentante tem 90% e o cônjuge tem 10%. E eles ali constituíram a empresa na constância do casamento como sócios civis, mas a divisão patrimonial dentro da empresa já é diferenciada. Aí seria um outro questionamento dentro da ação de divórcio, né? Bom, esse tema é bem interessante, né? A gente precisa discutir caso a caso, né? Primeiro, se ela é casada e é sócia, eu diria que o regime de bens dele... Obrigado. Com certeza não vai ser uma comunhão universal de bens, porque o regime de comunhão universal de bens, você não consegue fazer uma sociedade, né? É vedado que você tenha dois sócios casados ou pelo regime de comunhão universal de bens ou pelo regime de separação obrigatória. Separação de bens convencional, comum, você ainda pode ser sócio, mas nesses dois regimes aí, não. Então, presumindo que o regime de bens seja o regime de comunhão parcial de bens, a gente precisa ver, analisar
se o casamento foi antes ou depois da constituição da sociedade, né? Então, a gente tem que analisar esses dados, né? Após isso, a gente precisa ver o contrato social, para ver se o contrato social tem alguma indicação. Eu diria que não, porque a grande maioria dos contratos sociais, como o Dr. Ney Robson falou, são genéricos e não prevêem esse tipo de situação. Mas o fato é que, diante de um divórcio, dependendo de como se deu, né, as circunstâncias desse divórcio, se foi amigável, tudo bem. O casal pode até seguir como sócio sem nenhum problema. Agora, se foi um divórcio litigioso, que ali teve uma ruptura do vínculo do ponto de vista emocional também, né? Quando você ali não fica bem com o seu ex-cônjuge, né? Você também tem ali, inevitavelmente, a ruptura do chamado affectus societatis, né? Que é um princípio que existe no direito empresarial e que prevê que, para que uma sociedade ela seja viável, seja constituída, os sócios eles precisam ter afinidades. Então, a partir do momento, Ney Robson, que eu começo a discordar de você por várias razões, da direção do negócio, seja lá qual for, ali está acontecendo ali a ruptura do affectus societatis, e ali não é mais possível você ter uma sociedade diante desse tipo de circunstância, né? Então, vamos lá. Se você não tem no seu contrato social uma cláusula que permite a exclusão extrajudicial de um sócio, você vai ter que ajuizar uma demanda. E muitas vezes essa demanda é resolvida ali no âmbito do divórcio civil mesmo, entendeu? Então, ou vai ter que ter um acordo ali, onde um compra a parte do outro, ou vai ter que ter uma liquidação. Se você... como é o nome da nossa ouvinte? Desculpe. Paula Arruda. Se você, Paula, se você tem ali o interesse em se retirar da sociedade, você pode pleitear a liquidação das suas cotas e a apuração dos haveres que você tem pela sua participação na empresa. Isso é legal, é um direito que você tem, já que você não quer permanecer na companhia nem no casamento e nem como nos negócios, exatamente. Quero também aqui saudar o meu contador e amigo Gleidson Andrade, que está aí na audiência. E, inclusive, ele fez uma pergunta, né, Ailton? Isso. Você pode ler para a gente? Posso. A pergunta do nosso amigo Gleidson é a seguinte: com a reforma tributária, quais os principais riscos que as pessoas que movimentam suas contas com muitos PIX, sem uma devida oficialização dessas movimentações, e como se proteger de possíveis multas? Vamos lá, a galera tá brincando muito com o PIX, né? Exato. Tá fazendo transferência aí como quem dá bom dia. Então, sem nenhum pudor, como já foi dito aqui, misturando os negócios, isso. CPF com CNPJ, algo que já foi abominado aqui, né, por esses advogados. Então, o que vocês me dizem aqui da pergunta do nosso amigo Gleidson? Reforma tributária. Bom, você ter... até hoje mesmo, antes da reforma tributária, você tinha que ter cuidado com o PIX, né? Isso aí era uma uníssona voz pelos tributaristas e contadores, né? Você tem que ter cuidado com o PIX. Se você sonega tributo, você está cometendo um crime de sonegação fiscal, e se você for pego, você está ciente de que você vai sofrer uma multa ali que vai chegar a 100% do valor apurado pela Receita Federal dos últimos 60 meses. Então, meu amigo, você pode fugir do país, mas a dívida vai te acompanhar, entendeu? Sinto muito. A partir do próximo ano, a reforma tributária, ela vai, como nós falamos aqui, unificar todos os meios de pagamentos com o sistema do governo. Isso significa dizer que qualquer pagamento ele vai ser rastreado. O governo vai rastrear todos os pagamentos. Então, se você tem ali um recebimento recorrente, aquele filho que recebe PIX do pai para pagamento de alguma despesa vai ter problema, porque ali é uma operação tributável, porque é uma operação de realocação de recursos. Então, a reforma tributária, ela também isso vai também constituir base de cálculo do IVA dual. Então, você vai ter que redobrar o seu cuidado e, o principal, você vai ter que ter um planejamento tributário ainda mais minucioso e especializado para que você tenha ali, pagando seus tributos, não veja a empresa quebrar. Eu vou te dar só um exemplo aqui. Você tem ali, eu tenho clientes que são proprietários de empresas de transporte, né, transportadores de carga.
Essa empresa, ela estava no Simples Nacional, né? Então já estava pagando ali mais de 18% de alíquota geral, né, no Simples Nacional ali, que é uma guia só, quando ele poderia estar no lucro presumido, tendo uma faixa de presunção de 8% sobre faturamento. Então, presumindo-se que você teria ali 8% de lucro e lançaria os tributos sobre esses 8%, a faixa de presunção bem reduzida. Então, esse tipo de planejamento você precisa ver, entendendo o seu negócio. Vai ter que ter uma consultoria, isso aí você vai ter que fazer, porque ou você vai se ajustar, ou você vai sair do mercado, infelizmente, né? Falando aqui de risco, né? Esse talvez seja o maior risco da sua operação, né? É você não ter o cuidado com os recebimentos, né? Só negar tributo a partir do próximo ano vai ficar praticamente inviável, já que os impostos, impossível, né, vão cair separados, né? Vão cair na conta específica do governo. Quando você for pagar um boleto, Ailton, vai ter lá o preço do produto. Quando você for comprar um produto em qualquer loja, vai ter lá o preço do produto e o valor dos impostos, né? Igual como é nos Estados Unidos. E a gente vai saber o que está pagando, né? Se você emitir um boleto, o boleto que o cliente pagar já vai cair, a parte do governo já vai cair separado. Então, se você não tem ali uma escrituração contábil na sua empresa, você vai passar a ser obrigado a fazer uma conciliação bancária, fazer uma DRE, fazer um balanço patrimonial gerencial, para você entender essa movimentação financeira dentro da sua operação. Isso aí é complicado, principalmente para o pequeno. O pequeno que está... Vou dar um exemplo aqui prático. Lojas de artigos populares, né? Lojas de 20, 25 e tal. O pessoal ali, em sua maioria, tem uma MEI, tem lá 3, 4 funcionários irregulares. Movimentam Pix em 3, 4, 5 contas diferentes e ao final do dia aquele dinheiro vai todo para uma conta só. Vamos lá, digamos que eu seja o proprietário e que os 3 colegas trabalham comigo. Aí nós juntos temos 4 contas Pix. Eu faço o recebimento aqui, eu vou controlando mais ou menos o valor que popularmente se acredita que o governo rastreia, né? Aí deu aqui, sei lá, 5 mil, passa para Dimabel, chega de Dimabel, vai para DAI, depois da DAI vai para Digil. Ele dilui. Aí eu tô ali arrecadando 20 a 22 mil, 25 mil reais dia ou mês e tô diluindo em várias contas, só que no final do dia, bateu o caixa, transfere para a conta master, né, que é a conta de quem gerencia, e aí o que está acontecendo? Tá entrando o Pix aqui, eu tô mandando o Pix para lá, vou ser tributado 2 vezes. E o rastreamento vai mostrar que é uma operação comercial só e que a tributação do governo federal, o imposto, vai recair sobre o volume. E aí a presunção de 60 meses vai ter muita gente quebrando, infelizmente. Pois empresário amigo, você já estava um pouco relutante em procurar um advogado para tentar se aconselhar, para tentar melhorar os seus negócios juridicamente. A partir desse podcast você não pode mais falar isso não, tá? Aqui está saindo informação de ouro para você prosperar o seu negócio, defender o seu negócio e entender os detalhes, como o Ney Robson acabou de falar, da importância do aconselhamento jurídico com o seu advogado de confiança, né? Não só com o seu advogado, mas também com o seu contador, como o Gil já deixou dito aqui, que é importante também, profissional importantíssimo nessas horas. A gente acaba de situar aqui um caso hipotético, que também é um caso real, a gente sabe que é um caso real, do diluimento, né, dos seus haveres em várias contas MEIs ou vários CPFs, que no fim de tudo não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Então, o planejamento empresarial para o seu negócio, o planejamento jurídico empresarial para o seu negócio é fundamental para você gastar menos, né, poupar, se proteger, né, proteger o seu negócio e tá tudo nos conformes. Não é sonegando, não é cometendo ilícito, né, como já foi dito. O planejamento, principalmente agora e para os próximos anos, o planejamento é essencial. E as empresas, pequenas, médias ou grandes, assim como elas têm a necessidade de ter um contador,
digamos, na sua folha de pagamento, também deverá ter um advogado para orientar, planejar, fazer o compliance e fazer com que aquela empresa siga sanada, sem estar tropeçando nesse tipo de coisa, e que você sonega aqui, o governo federal, através dos mecanismos dele, vem lá na frente e pega tudo de volta e pega em dobro. Aí não vale a pena. Exatamente. E para você aí que está nos assistindo, curte e compartilha aí com quem você acha que vai ser interessante, Verdade, que tem interesse nesse tema. Aperta aí o curtir para que o YouTube entregue para outras pessoas esse nosso podcast. Se você está achando interessante, tem um colega que também vai gostar, compartilha com ele, que aí a gente vai alavancar a nossa audiência. E eu quero falar aí também com você de casa. Se você tiver alguma dúvida, aproveita, manda aqui no chat que a gente vai te responder. Essa é a hora. E também, como a gente está falando de planejamento, eu acho que um tema muito pertinente que chega nos nossos escritórios, né? No de Gil, no de Ailton e no nosso, Ney Robson e Mabel, são empresários que já chegam com problemas de demandas trabalhistas. Não se organiza, não se planeja e já chega com processo. Ei, aqui, ó, meu funcionário me colocou na justiça, o que é que eu vou fazer? O cara não assinou a carteira, não pagou os direitos trabalhistas, aí chega no nosso escritório com a bomba. Com a bomba chiando a 5 segundos de explodir. Então, esse é um tema que eu gostaria também de tratar com Vossas Senhorias. E eu vou dar um exemplo aqui bem interessante. Recentemente, um cliente, né, lá da nossa filial em Jericó, nos procurou com 6 demandas trabalhistas. Revoltada. Rapaz, os caras botaram na justiça, todo mundo recebe, trabalha todo mundo direitinho, eu pago tudo e tal. Aí a gente começou a apurar o que é que ela fazia. Ela pagava os funcionários quinzenalmente. Naquela quinzena, ela já botava o proporcional de FGTS, o proporcional de 13º, o proporcional de terço de férias. Na cabeça dela, ela estava pagando FGTS, férias, 13º. Eu tô triste, tudo triste com o valor dessa remuneração que vai dar. Não, tudo bonitinho. Aí ela era uma empresa, ela arrendava, também é do ramo de combustíveis, ela arrendava e fechou, né? O proprietário não quis mais renovar e ela encerrou as atividades. E aí os 6 funcionários dela entraram. E é revoltada porque os caras entraram, mas infelizmente ela pagava, mas ela não pagava da forma correta. Como é que vai deixar de ser aplicada a multa dos 40% quando lá na conta de FGTS não tem nenhum real? E carteira assinada, todo mundo de carteira assinada. Todo mundo legalizado. Todo mundo legalizado. Na teoria, todo mundo legalizado. Só que não se... Ela, em vez de recolher o FGTS para a conta do FGTS, na mão do funcionário. Em vez de o terço de férias ou o proporcional do 13º, ela ia administrativamente organizando ali numa conta separada para dar de uma vez, proporcional. Aí eu conversando com elas, mas como é que tu fazia um negócio desse? Aí ela vai me diz, não, porque era um negócio arrendado, a gente não sabia até quando ficava e assim pareceu ser a forma mais correta, inclusive foi sugestão do contador. Eu digo, nossa... Olha, se distancie desse contador, pelo amor de Deus. Se distancie. Aí agora ela tem outras operações e agora, graças a Deus, com a nossa orientação, está tudo caminhando. Eu como advogado reclamante, já fico pensando na remuneração total. Porque eram em teoria, legalizado, né? Sim, tudo certo, CLT, registrado. Mas ele depositava o extra do FGTS no salário. Então o salário, em teoria, aumentaria o salário base. E aumentaria também a FGTS. Aumentaria a multa do FGTS, aí você observa multa, o seguinte, hora extra que com certeza coloca. Lá se fazia isso com terço de férias, com 13º, com FGTS, com INSS. Os que recolhiam imposto de renda também era a mesma coisa. Quer dizer, todo mundo ganhava bem, todo mundo estava organizado, todo mundo estava legalizado, só que a parte da empresa estava extremamente errada.
né? Entendi. E isso aí vai trazer um prejuízo. A gente ainda está tramitando o processo, né? Tá seguindo, tentando resolver da forma mais correta, que seria através do acordo, mas ainda está tramitando e tal, mas vai trazer um prejuízo. Exatamente. Uma coisa importante que a gente vê na Justiça do Trabalho, a gente precisa alertar os empresários, é que a Justiça do Trabalho é extremamente paternalista, perdão, com os reclamantes. Então, tudo aquilo que se alega, via de regra, vai ser considerado e analisado como verdade, uma vez que a maioria dos empreendimentos empresários eles não possuem um regramento organizado no que diz respeito a pagamento de funcionário, controle de horas, Folha de ponto. Folha de ponto, que é um ponto extremamente importante. A legislação requer a obrigatoriedade do ponto eletrônico a partir de 20 funcionários, se não me falha a memória. Isso. Né? Mas é uma recomendação extremamente necessária para qualquer tipo de negócio que tenha funcionários. Do TST. Então, é uma necessidade para se prevenir ações trabalhistas futuras, uma vez que, na minha ótica, uma pesquisa recente que eu fiz, em um valor de uma ação trabalhista, vamos supor que essa ação trabalhista é uma demanda de R$100 mil, 70% do valor de R$100 mil é de hora extra, porque não há um controle de ponto dos funcionários. Então, isso vai lá para cima, o autor, o reclamante vai colocar tudo que ele puder colocar naquelas horas extras e é isso. Eu tive um caso recentemente, parece piada, mas foi verdade, tá? Meu sócio Felipe Breno Malheiro está aí de prova. Tive uma audiência trabalhista, né, pela empresa, eu estava advogando pela empresa. E a reclamante se atrasou, não conseguiu entrar na audiência. A juíza adiou a audiência. Adiou. Entendeu que devia ser problema técnico e adiou a audiência. Aí nessa data da audiência, meu cliente se atrasou. Sabe qual foi o tempo que a juíza me deu de tolerância? 15 minutos. 1 minuto. O que é que se faz em 1 minuto? É até ilegal, né? Eu olhei para... Doutora, 1 minuto, doutora? A senhora está de brincadeira. Não, 1 minuto, doutor. É assim, pronto. Senão, hoje eu vou encerrar a audiência aqui e vai ser a decretada a revelia. Eu tenho... Aí, enquanto ela fazia a ata, já inserindo a revelia, meu cliente chegou, 1 minuto e 40 ele chegou depois. Meu Deus do céu. A juíza ainda relutou para reabrir a audiência, mas isso é um exemplo que mostra como a Justiça funciona, do Trabalho... Meu amigo, se você é empresário, a Justiça do Trabalho, não espere que ela não está por os você. seus pleitos, né? Eu tenho uma frase, né? Eu acho que Gil já escutou muito, que eu digo, a Justiça do Trabalho é feita por trabalhador. O empresário já entra lá perdendo. A gente consegue reverter alguma coisa, a gente consegue buscar o melhor caminho, a gente consegue até, às vezes, arquivar o processo, extinguir, etc. Mas é raro e a maior parte das vezes o empresário ele já entra lá com 90%, não é 50-50 não, lá ele já entra 80%, 90% perdido. E nesses 20% aí vai se encaixar o quê? Muitos funcionários chegam para o chefe e diz: não quero que assine minha carteira para não perder o Bolsa Família. Aí o empresário inocente, tudo bem, acolhe o pedido. Quando é dispensado, a primeira coisa que faz é o quê? Botar na justiça. Então, e aí eu já dou um aconselhamento, tem um colega fazendo isso e logrando êxito. Manda comunicar, Ministério Público, Procuradoria da Fazenda e tal, e eles estão sendo, as partes demandantes estão logrando êxito, mas estão sendo demandados na devolução do Bolsa Família, na devolução dos benefícios lá que estão recebendo. Você vai perder do mesmo jeito, só que uma parte dessa verba que você vai ter que pagar vai para o bolso do reclamante, vai para a Fazenda Pública. Basicamente é isso. E outra parte é também aquele empregado que é contratado por diária, né? E aí, por achar que é empregado e deveria estar ali com carteira assinada, quando é dispensado, ele coloca na justiça. Só que desde o começo o contrato era diária. Então, aí, esses 20% que o Dr. Ney Robson colocou, entra esses casos que
são mais difíceis de acontecer, né? E a demanda aí gigantesca, que é os 80%, que nós sabemos, principalmente aqui no comércio de Cajazeiras, que tem muito trabalhador informal, sem carteira assinada, sem receber seus direitos, que vão para a justiça e realmente vai ser ali beneficiado, né? A gente, como advogados de defesa, tem como fazer a defesa, tem como diminuir ali as indenizações, mas não tem como isentar. Em alguns casos não tem não, viu, Mabel? Em alguns casos você não tem nada o que fazer, então você vai recomendar que se faça um acordo ali. O acordo é o melhor caminho, para tentar fazer um acordo. O que acontece é que hoje você tem um trabalhador registrado, você tem os dois lados da história. Tem um trabalhador que não quer perder o Bolsa Família, mas também tem o outro lado do empresário que acha que vai economizar nos encargos, né? Se você, nosso que está nos acompanhando aí, não sabe, mas o empresário ele já recolhe ali diversos encargos que incidem sobre a folha. A exemplo da contribuição patronal, a CPP, que incide ali 20%, salvo se você tiver ali no Simples Nacional, que sai um pouco mais em conta. Mas se você estiver no presumido ou no lucro real, você vai pagar 20% sobre a sua folha, somente a título de contribuição patronal. Você soma isso ao FGTS, você soma isso ao INSS, você soma isso a PIS, enfim. Os encargos são muito altos, né? Então, tem hora que a gente pensa assim, para que tanto imposto? Né? E assim, no Brasil tem aí um afã pela criação de novos impostos. Agora foi criado mais um imposto, né? É o IRPFM, né? Já foi aprovada, a Lei 1085, seguiu agora para a sanção presidencial, mas basicamente está criando um novo imposto. Porque eu não sou contra que você tenha ali uma isenção para quem ganha R$5.000 até 7. Eu não sou contra não, Ailton, Ney Robson. Só que bastava corrigir a defasagem da tabela do imposto de renda. Mas o governo achou melhor criar um novo imposto com essa desculpa de isentar quem ganha 5 mil. Isso é desculpa, a gente sabe que é desculpa. E eu não estou falando aqui de política, mas a gente sabe que o afã do Brasil pela criação de impostos não vem só desse governo, não. Isso, isso vem desde Getúlio Vargas ali, de 1930 a 1955, com esse afã de criar novos impostos, né, no Brasil. E a partir disso, você que é empresário, que está nos acompanhando aqui, a partir do próximo ano, vai ter mais um tributo para pagar. E agora sobre os seus dividendos, né? Algo que desde 1995 o Brasil não tributava dividendos, né? Porque, infelizmente, a partir do próximo ano vai ter mais esse imposto para você. Já são poucos, né, Gil? Exatamente, são muitos impostos, né? O imposto, o IRPFM, vai começar a incidir ali para quem tem dividendos ali acima de R$600 mil, tá? Por ano. Se você ganha 50 mil mês, você já vai ter ali um pequeno valor que você vai reter na fonte. E a lei fala que não tem nenhum tipo de abatimento, você não pode descontar nada, né? Então vai incidir ali até o limite de 10% ali sobre 1,2 milhões por ano. Então, se você é empresário, tem dividendos ali que distribuem ali acima de 1,2 milhões, você vai pagar 10%. Você vai deixar R$120 mil retidos na fonte para pagar esse novo imposto que o governo criou. Portanto, a gente está no fim do ano, né? Estamos terminando aqui o mês de novembro de 2025. Você precisa fazer um planejamento com o lucro apurado em 2025, que você não vai conseguir fazer a apuração e distribuir ainda esse ano. Então você precisa, a lei fala, né, nessa possibilidade, você tem que fazer uma ata, você tem que convocar uma Assembleia Geral, fazer uma ata, deliberando ali a aprovação da distribuição dos dividendos de 2025, para que você deixe pelo menos o exercício de 2025 fora dessa tributação. Resguardado. E aí você tem essa opção de distribuir o que for apurado em 2025 até 2028. Você vai ter aí 2026, 2027 e 2028 para distribuir o resultado apurado em 2025. Então você tem que correr para fazer essa ata, né? Já que você não consegue nunca apurar e distribuir os lucros. Quem conhece muito de operação contábil aqui pode atestar que você não consegue, você não vê uma empresa apurando e distribuindo dividendos ainda dentro do mesmo exercício, né? Se você não for uma sociedade anônima, você vai ali distribuir nos 4 primeiros meses subsequentes ali do próximo ano. Certeza. Então, mesmo que você tenha
não saiba qual o lucro que você vai apurar em 2025, você precisa pelo menos fazer essa ata, não é coisa difícil, uma atazinha simples, onde você vai ali pegar seus sócios e assinar, aprovar a distribuição dos dividendos em 2025, né, e registrar isso na junta comercial, para que você não tenha mais esse imposto para pagar de algo que você já faturou em 2025. Né? Pois é. E fazendo o apanhado que foi conversado aqui, para dar um resumo para o nosso amigo empresário, a gente acabou de falar aqui sobre demandas trabalhistas, os riscos, os problemas, a paternalidade da Justiça do Trabalho para com o empregado. Então, o que eu tiro daqui ações trabalhistas são complexas e, via de regra, beneficiam mais o reclamante, aquele que está pedindo. Uhum. Mas soluções advocatícias no sentido de que, no sentido da conciliação, são soluções também extremamente viáveis. Com né? certeza. Então, a advocacia consultiva, nesses casos, a gente pode recomendar aqui para os nossos empreendedores, empresários aqui da cidade de Cajazeiras e da região, que apostem também na advocacia consultiva e conciliatória. Porque uma vez chegada essa demanda no Poder Judiciário Trabalhista, se torna extremamente complexo e oneroso para você empresário. Então, acredito que eu recomendaria isso, né? Um estudo com seu advogado de confiança. Sim. Das possibilidades de entrar em conciliação. Você minimiza os gastos futuros e acaba saindo bem mais em conta do que receber uma demanda trabalhista mais complexa e mais alta. Exatamente. A gente chama muito de compliance trabalhista, né? Que é o advogado especializado. Ele vai passar um tempo na sua empresa observando, vai dar uma olhada na sua folha, nos cargos que você tem ali, para ver se algum cargo daquele ali tem piso salarial, se tem uma CCT, né? Uma Convenção Coletiva de Trabalho do sindicato da categoria. Muita gente não sabe, né? Mas você tem um sindicato da categoria para quase todos os cargos hoje no Brasil. Existe um incentivo muito grande pela criação de novos sindicatos. E não é só sindicato da classe trabalhadora, você tem o sindicato também de outro lado, o sindicato patronal também hoje no Brasil. Praticamente todo dia abre um novo. A única exceção é que você tem que ter um sindicato por cada circunscrição. Então, se você tem um sindicato de categoria, lá, por exemplo, na Paraíba, lá em João Pessoa, com competência em toda a Paraíba, e abrir um em Campina Grande, o de Campina Grande vai ser de Campina Grande. Você tem essa exceção. Mas você tem um sindicato que vai ali tentar negociar um acordo para estabelecer um piso salarial, estabelecer alguns adicionais, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche, auxílio, enfim, que vai estabelecer, e aquilo ali precisa ser cumprido. Se você tem ali classes trabalhadoras ali na sua operação, você precisa analisar a primeira coisa, ver se esse cara não tem uma CCT, ver se não tem um acordo com uma convenção coletiva já homologada pelo Ministério Público do Trabalho, que você tem que cumprir. Se você não está cumprindo, você está criando um passivo trabalhista dentro da sua operação. Isso é inevitável. Esse cara amanhã vai sair e vai contingenciar uma demanda contra você. Isso é inevitável. Né? A gente tem que trabalhar com esse risco. Outra coisa que o profissional também vai poder analisar é se você tem ali uma recorrência muito alta de pagamento de hora extra. Né? Você tem um adicional de hora extra, né? Você multiplica lá a hora do cara, a hora do trabalhador por 1,5, você tem ali o valor que você tem que pagar ele. Só que, se isso é muito habitual, se isso é corriqueiro, todos os dias o cara está fazendo hora extra, você tem que tomar cuidado, porque você não pode suprimir o intervalo extra-jornada, que é ali do sábado até a segunda-feira, tem que ser no mínimo ali, salvo engano, 16 horas, né, Robson? Então, no mínimo 16 horas. E o interjornada. E também respeitar o intervalo intra-jornada, no mínimo de 1 hora. Além disso, essas horas extras habituais, elas vão gerar reflexos, que a gente chama de reflexo, mas vai aumentar um pouco do descanso semanal remunerado, vai aumentar um pouco do FGTS, vai aumentar um pouco do 13º, do terço das férias e do terço de férias, então vai gerar uma conta também, um passivo. A melhor solução é você implantar um banco de horas para você dosar isso entre concessão de compensação com folgas e o pagamento da hora extra. Você tem que ir dosando isso, porque você nem pode pagar tudo e nem pode
conceder tudo em folga, porque senão você vai... Verdade. E aí, de repente, até dependendo da natureza da empresa, a criação de um outro turno com outra equipe, né? E aí, às vezes sai mais viável do que estar pagando a hora extra a 1, 2, 3, 4, 5 funcionários aí numa linha de produção, por exemplo. Exatamente. Maravilha. Eu tô muito satisfeito com as demandas que a gente está abordando aqui. Agora, acredito que a hora está quase se encerrando, mas tem uma em específico que eu queria jogar na mesa aqui também. A gente já conversou sobre o início do empreendimento dos empresários, do empreendedorismo, de negócios já estabilizados. E outra demanda que me veio é o registro de marca do INPI. Qual é a importância desse registro da marca do INPI? Quando fazer? No início, no meio, no final? Espera ver se vai dar certo o negócio. O que é que vocês me dizem sobre o INPI? Eu acredito que o registro da marca, da patente, ela deve ser no início do negócio. Se você está aí criando uma marca, criando um produto, você não pode correr o risco de que mais na frente isso seja tirado de você. E eu ainda não era profissional na época, mas eu acompanhei uma história interessante. Eu sou o rei da exceção, né? Gil sabe, o que você escutou na faculdade, que assim que você entendeu, achou que isso nunca ia acontecer, é o que chega para mim todos os dias. Mas isso aí ainda foi antes da parte profissional, né? Eu tinha amigos que fundaram uma banda, e essa banda, eu não me recordo o nome que eles tinham na época, e essa banda estourou na Bahia, e eles fizeram muito sucesso. Aí eles vieram tipo de férias. E quando voltaram, já tinha outra banda com o mesmo nome registrado que tinha tomado o lugar deles, tinha tomado toda a agenda de show. Se adiantou. E eles ficaram sem saber o que fazer, porque eles não tinham registrado o nome da banda. E aí eles tiveram que começar do zero e infelizmente eles não fizeram o mesmo sucesso. E acabou que a banda separou, cada um foi para o seu caminho e etc. E foi justamente por essa questão. Que não foi registrado, né, o nome da banda, seria aí a questão da patente da banda, e infelizmente foi o que aconteceu. Da mesma forma, empresas, você abre uma empresa, de repente você começa a oferecer um serviço ímpar, mas aí quando você começa a destacar a empresa, aí você recebe uma notificação que outra empresa já se espelhou ali, já comprou, inclusive. Tem empresa que vive de registrar domínios. Eles vão lá ver por exemplo, alguma coisa que está dando certo, eles vão lá e fazem, sei lá, pega um nome comercial, cadeira.com.br e registram e ficam lá segurando para depois lhe vender. Exatamente. Interessante. Só mais uma pergunta aqui do telenauta. O contador Gleidson Andrade, ele faz o seguinte questionamento. Sem uma medida oficial com relação ao ICMS por dentro ou por fora do IBS e CBS na base de cálculo do imposto, como vocês veem essa situação e como as empresas devem agir nesse caso? A Lei Complementar 214, ela trata esse tema, né, vedando, né? O IVA dual é vedado que se tenha acumulatividade, tá? Então, não vai existir esse efeito cascata, como acontece com o ICMS. Também não vai existir o chamado DIFAL, que é o diferencial de alíquota, como acontece hoje. Então, ele não vai ser cumulativo, portanto, aquilo que você consome na sua operação, que você precisa para você entregar aquele serviço ou produto, você vai gerar créditos também, tá? Então, você vai adquirir um produto, vai recolher o IVA dual, mas também vai adquirir o crédito para serem apropriados na sua venda, quando você for fazer o faturamento e o recolhimento destacado, né? Isso vai ser meio que uma conta corrente, tá? Vai funcionar como uma conta corrente. Quando cair isso nessa conta separada, né, no split payment, já vai fazer a apropriação dos créditos de forma automática. E se você tiver algum saldo residual, vai acumular para o próximo ciclo, né, de faturamento. Então, Mabel, respondendo a pergunta aí do Gleidson, a CBS e o IBS foi vedado que tenha um regime cumulativo, né? Teve uma briga muito grande, porque no início, antes, quando o governo foi passar a PEC, né,
projeto PLP 69, né, de emenda à Constituição, existia um rumor de que o rateio seria feito com base no percentual que os estados já aplicavam, né? Então, os estados começaram a aprovar leis aí aumentando a sua alíquota de ICMS. O estado do Pernambuco, por exemplo, aumentou para 22% a alíquota do ICMS. Nossa. Então, como o governo viu muito isso, aí o governo disse, não, agora não vai ser mais com base na alíquota atual, vai ser agora com base no destinatário. Então, ou seja, é uma conta única, né? O governo é que vai gerenciar isso, vai cair tudo na conta do governo e o rateio vai ser feito com base no destinatário. Então, o rateio, o IVA recolhido, o IBS recolhido vai ser destinado àquele estado com base no destinatário. Então, adquirir um produto. Foi São Paulo que vendeu, né? São Paulo vendeu um produto aí. Você comprou pela internet, chegou lá em Manaus, por exemplo. Então, o IVA vai ficar, o IBS vai ficar para Manaus, entendeu? Agora vai ser com base no destinatário. E um outro ponto, né, sobre isso aí é que a CBS também vai substituir parcialmente o IPI, né? Nós sabemos que no Brasil você tem o imposto sobre produtos industrializados, né, que agora só vai incidir o IPI sobre aqueles produtos que são fabricados ali na Zona Franca de Manaus. Então, isso porque se você não tivesse essa ressalva, você ia acabar com a vantagem da Zona Franca de Manaus, porque pouca gente sabe, mas a Zona Franca em Manaus só tem a não incidência, a imunidade sobre o IPI, tá? Então é por isso que você vê muitas indústrias e poucos comércios lá naquela região da Zona Franca de Manaus. Então, aqueles produtos que são fabricados lá ainda vão continuar na sua incidência para todas as pessoas também do IPI. Então aí para quem está nos ouvindo e assistindo, né, é fundamental que você contrate um contador para acompanhar sua empresa e é fundamental também que você tenha um advogado para estar auxiliando e acompanhando também todas essas questões que nós já tratamos aqui nesse bate-papo, né, nesse podcast. Então, vamos pelo encerrar da hora, né? Eu vou passar para Ailton para a gente fazer as considerações finais. Eu só fazer uma consideração aqui. Por tudo que a gente conversou, por tudo que a gente expôs, eu acredito que é uma decisão acertada e é uma tendência que o empresário ele passe a ter o advogado como contrato mensal. Deixou de ser melhor por vez e passou a ser melhor por mês, porque o advogado fazendo parte do corpo da empresa, ainda que não exclusivamente, porque a demanda exclusiva é muito complexa, ainda que não exclusivamente o advogado empresarial à disposição da empresa vai evitar todo esse leque de problemas e vai fazer com que o empresário ele caminhe com mais tranquilidade. Empresário amigo, nós falamos aqui de abertura de empresa, tributação, registro de marca, demandas trabalhistas. Olhe só como é complexo esse universo do direito empresarial. Quantas áreas são atingidas, quanto conhecimento se precisa ter, né, para se proteger, para blindar realmente seu negócio. É como se fala, é um compliance para cada área, né, para a área trabalhista, para a área dos tributos, para a área do registro da marca e propriedade industrial intelectual. Enfim, a demanda é gigantesca. Então, é essencial, de verdade, de fato, de que se haja uma consultoria jurídica constante, como o nosso amigo Ney Robson falou, uma consultoria mensal, né? O ideal é que o advogado esteja lá semanalmente vendo as demandas, né? Está atualizando, antes que ela se torne um bicho mais complexo, né? Uma coisa maior do que o seu próprio negócio, que pode engolir o seu negócio. Então, a advocacia, ela não é um passivo, ela é um ativo para a sua atividade empresarial. Ela vai te prevenir de demandas, vai te blindar de chateações, de perdas financeiras, enfim. É só vantagem, não tem desvantagem na contratação da advogado para a consultoria jurídica do seu negócio. E pelo adiantar da hora, vamos fazer nossas considerações finais aqui. Eu já de antemão agradeço a presença de todos, né? Meu amigo Gil, Ney Robson, Mabel, nosso amigo Léo aí na técnica.
Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo espaço, né? Obrigado novamente à diretoria da OAB Subseção Cajazeiras por acreditar no nosso projeto e espero que todos tenham uma boa noite. Obrigado, Ailton, obrigado, Mabel, obrigado, Ney Robson. Todos aqui sabem como eu admiro vocês aqui. Para mim é uma honra, uma satisfação. Esse tema é um tema que eu particularmente sou apaixonado, então eu acho que a gente deveria ter um por semana, inclusive. Vamos fazer. Eu tenho certeza que nossa audiência seria muito leal e fiel, porque realmente é um tema que você não vê todo dia, né? Esses conhecimentos. Se você que é empresário pôde nos acompanhar aqui hoje, eu tenho certeza que em alguns pontos aqui você já pode ter te dado um panorama e uma perspectiva diferente para solucionar um problema que talvez você tenha aí hoje no seu negócio. Então, o que eu posso deixar para você, né, a título de conselho, é que invista em conhecimento. É o melhor ativo que você pode investir, é conhecimento. Se você não tem condições de adquirir por conta própria esse conhecimento, se tem, ótimo. Eu sempre recomendo a meus clientes, Ailton, que estudem, né? Não é difícil. Você tem um negócio para conduzir, então você já fez o mais difícil, que é construir o negócio em si, né? Você já conseguiu conquistar, conseguiu crescer o negócio. Agora você precisa também se especializar também em alguns detalhes e não deixar tudo na mão do advogado. Eu também sou contra, Ailton, o advogado empresarialista, criar essa dependência da empresa, do trabalho dele, né? A gente precisa prestar um serviço especializado, ajudar o cliente a resolver o problema e incentivar também essa empresa a crescer sem você estar ali presente, né? Isso é o maior sucesso do advogado empresarial, quando ele colabora de alguma forma com o crescimento e o resultado daquele negócio. Exatamente, doutor Gil. Eu acredito, assim como você já falou aqui, que o conhecimento é a chave do sucesso. Sempre buscar conhecimento nas mais diversas áreas e principalmente naquela área que sua empresa trabalha, atua, tem demanda. Então, o conhecimento é a chave para o sucesso. Quero agradecer ao convite, doutor Ailton, doutor Gil, doutor Ney Robson. Quero dizer que sou imensamente grata por estar ao lado de vocês, por estar aprendendo cada vez mais com vossas excelências e dizer que nossa comissão, né, Comissão de Direito Empresarial, está sendo apresentada nessa noite de hoje, nesse podcast, e temos muitos planos, já estamos nos reunindo para executar, para popularizar esse tema que ainda é tão engembrado, tão visto com más olhos, né? Então, vamos popularizar, levar uma linguagem simples para que o pequeno, o médio e o grande empresário entendam o que nós queremos transmitir e passar, que é o conhecimento. Eu quero também agradecer a Joniele Martins, Luciana Sobreira, Paula Arruda e Gleidson Andrade pelas perguntas, pela participação, e quero também agradecer aos demais telenautas que estiveram nos acompanhando ao vivo, né? E os demais aí que vai acompanhar posteriormente, e dizer que essa noite foi uma noite de conhecimento, de gratidão, e que venham muito mais encontros riquíssimos como esse. Aproveitar, né, para fazer meu agradecimento também, agradecer a presidente da OAB Subseção Cajazeiras, doutora Lídia Tatiana, agradecer a Ailton pelo convite, né, pela oportunidade da gente estar aqui formando essa comissão, finalmente a comissão que foi formada. Agradecer a oportunidade também de estar aqui do lado de Mabel, do lado de Gil, que além de colegas são amigos. E já esperando aqui pelos próximos passos da nossa comissão, porque ficou o gostinho de quero mais, acredito não. Então, tem uma infinidade de temas para ser discutidos. A ideia do semanal é necessária e tem muita coisa a ser debatido, a ser esclarecido. E assim, a gente falou que cada um de nós tem uma forma de falar, tem um pouco mais técnico, tem um pouco mais popular, e eu acredito que a gente tenha esse dever de esclarecer ao empresário pequeno, aquele que tem pouco conhecimento, aquele que tem grande conhecimento, o pequeno, o médio, o grande,
não é bicho de 7 cabeças, é se organizar. E a gente está aqui para ajudar o pequeno, médio, grande a se organizar e seguir os passos para que não haja tropeços, né? A gente está aqui para dar a mão e seguir junto. A função do advogado empresarial é esse sentido, é da gente dar a mão e seguir junto, evitando que o empreendedor ou o empresário já de sucesso, ele tropece em algumas falhas e alguns erros que prejudiquem aí a saúde financeira da sua empresa. Perfeito. Mais uma vez, agradeço a todos. Gil, Ney Robson, Mabel, Léo. Agradeço aqueles que participaram, né, do nosso podcast, foram interativos. E é isso. Até a próxima oportunidade. Boa noite.